sócio do clube em 1982, tá? Então, esse ano estou fazendo 40 anos de sócio do clube, tá? E, bom, é isso. Meu pai era sócio, né? Meu pai, Valdemiro Teixeira de Freitas, Muniz Teixeira de Freitas, minha mãe, Melita Codespote Teixeira de Freitas. Meu pai faleceu já em 2013, com 89 anos, e a minha mãe, graças a Deus, está vivinha da Silva, está com 94 anos, nasceu no ano da fundação do clube. Então é interessante porque toda vez que se festeja o aniversário do clube, é feita uma homenagem a ela e também ao Paulo Junqueira, que é um outro sócio também e que nasceu no dia ou no ano da fundação, que a fundação é no dia 14 de julho de 1927. Tá? Minha mãe é de novembro, tá? E o Paulo Junqueira é de agosto. Meus filhos, todos, como te falei, né, os mais velhos, frequentam o clube desde meninos, né? E, interessante, todos eles, como eu jogo tênis, eles todos também aprenderam a jogar tênis. E jogam até hoje, entende? Até hoje. Agora já os netos já começam a jogar e treinar, estão na equipe do clube, etc. Então, nós sempre tivemos uma convivência frequente, tá? Até porque morávamos aqui em frente do clube, aqui na rua Clóvis Bevilacqua, tá? Vínhamos a pé para o clube e, então, sempre tivemos uma convivência muito frequente, amigos, parentes também, que são sócios aqui do clube. É o tênis, realmente o tênis, e não pretendo mudar, tá? Porque normalmente as pessoas, quando começam a ficar mais idosas, começam a mudar para o golfe. Não vai ser o meu caso, tá? Eu vou fazer como meu pai fez. Meu pai jogou tênis até 85 anos e depois teve um problema, então acabou parando de jogar. Mas é um esporte que, além de tudo de bom que ele traz para você, né? Sob o aspecto de saúde, né, é muito bom, é um esporte muito bom, e é bom porque o relacionamento que você tem dentro da quadra, você acaba trazendo para fora da quadra e vice-versa, entende? Então é uma educação, é uma troca muito boa. Então o tênis eu reputo uma excelente atividade para se praticar. Eu fui 3 vezes campeão do torneio de Natal, na terceira classe, tá? Que é a classe, isso já aí com 35, 40 anos, mais ou menos, tá? Então, fui bem sucedido aqui, fora daqui, muito pouco, né? Na minha juventude, eu com 13 anos, eu voltei a jogar tênis. Eu aprendi menor, mas com 13 voltei a jogar, participei de campeonatos brasileiros, inclusive, e tal, mas foi só isso aí. Hoje, realmente, é mais para diversão e continuo participando de todos os torneios, né, do clube que tem para minha faixa etária e classe. O espaço favorito do clube é qualquer lugar para dentro dos muros dele. Na verdade, eu gosto muito do clube, não tenho assim um local onde eu gosto muito, por exemplo, ali daquele terraço na frente do Bar do Tênis, tá? Que é um local gostoso em que você encontra os amigos, assistindo as partidas na quadra, sabe? Então é uma coisa bem interessante. Aquele é um bom espaço. Sem contar que o clube tem diversos espaços muito agradáveis, né? Tá? Eu agora tenho frequentado, por exemplo, a academia, né? Tenho feito musculação e reposição muscular e etc. E também é um local muito agradável, são normalmente pessoas mais jovens até, é uma coisa, é claro, que foi implantada no clube mais recentemente, que eu digo, quando eu entrei de sócio não tinha aquilo. O Centro Poliesportivo, ele foi uma das obras do presidente João Carlos, que foi o período em que eu fui diretor também. Nessa época fui diretor financeiro, então participei de toda essa administração financeira da obra do estacionamento, aquele estacionamento de 2 subsolos, exatamente, e o Centro Poliesportivo também,
na sua primeira fase lá, tá? Esta atividade, ela foi sempre um pouco polêmica. Por quê? Muitos sócios tradicionais do clube não gostavam dessa modificação. Achavam, olha, se a pessoa quer fazer ginástica, vai para uma academia fora do clube, etc. Então houve sempre um pouco de resistência a isso. Mas no final foi o que motivou a frequência do clube. A frequência aumentou muito em função dessa nova modalidade de frequência ao clube, e também motivando os jovens, entende? Sem dúvida nenhuma. Então, eu sempre fui favorável, acho extremamente positivo, né? essa nova atividade do clube. E que hoje, o clube, aliás, como é a sua característica, está sempre evoluindo nas coisas. Então, hoje, já implantamos também o beach tênis, o paddle, né? Então temos agora algumas quadras de paddle também, entende? Então isso demonstra, né, a preocupação das administrações do clube em sempre estar evoluindo e proporcionando coisas novas para os seus associados. Eu participo do conselho desde 1995, tá? Que foi a primeira gestão que eu participei do conselho, tá? Antes disso, eu fiz parte de uma comissão sindicante, tá? Que estava analisando ou fazendo uma sindicância sobre um problema disciplinar de um conselheiro, tá? Então foi formada essa comissão, foi convidado pelo Dr. Rubens Pinho, que era o presidente na época, me convidou para participar desta comissão, tá? Então ali iniciou a minha atividade, digamos, ligada à administração do clube. Então, depois, em 95, o Dr. Edgar Cavalcante me convidou para ser membro do conselho. Eu fiquei como membro do conselho, então, a partir de 95 até hoje. Só deixei de participar do conselho nos 4 anos em que fui diretor financeiro. Porque você sabe, pelo estatuto, o diretor, claro, ou ele é diretor ou ele é conselheiro, tá? Então nesse período todo, tá, de quase 30 anos, né, eu participo do conselho deliberativo. E eu fui o escolhido pelo Dr. João Carlos, que me indicou, e acabei, então, me tornando presidente do conselho por 2 anos, tá? Tanto é assim, tem uma boa tradição no conselho, que hoje, por exemplo, o presidente do conselho é meu filho, é o Guilherme, né? Ele, nessa gestão, agora, ele foi escolhido e eleito, né, pelo conselho para presidir agora nessa gestão do Tobias de Macedo. É importante também que se enfatize o seguinte: uma das coisas principais que foram feitas neste clube foi quando o Dr. Rubens Pinho, numa assembleia, modificou os estatutos, fazendo com que o custo da taxa de ingresso é um valor que, sugerido pela diretoria, o conselho aprova ou não, tá certo? Esse valor proposto. Antes, não era. Antes, tinha que, para se mudar essa taxa, era numa Assembleia Geral, quer dizer, era uma coisa absurda. E o valor estabelecido era um valor inviável, completamente tanto é que durante um bom período, muito poucos sócios entraram porque o valor era realmente muito alto, tá? Então, com esta modificação, hoje o valor ele flutua conforme o mercado, conforme a conveniência. Então, tem uma série de fatores que são levados em conta na hora de se estabelecer este valor, tá? Então, isso foi fundamental, essa mudança. Por quê? Na verdade, quando entra um sócio novo, saiu um outro. Então, esse movimento, além de gerar um caixa importante para o clube, nós temos um clube com essa condição hoje, exatamente pelo caixa formado, pelo ingresso, pela taxa de ingresso de novos sócios.
E um outro fator que é fundamental é a aeração da sociedade. É você admitir sócios novos, entende? São pessoas também bem situadas na sociedade e que acabam entrando, né, se submetendo ao conselho para poder ingressar no clube. Isso é fundamental numa sociedade, para que se mantenha uma sociedade sempre com ideias novas, com pessoas novas e dentro de um espírito único, entende? Que é o espírito graciosano, tá? Que é esse espírito de convivência que nós todos temos aqui, que é fundamental. É o que atrai, é o que faz com que as pessoas permaneçam, entende? E tenhamos um padrão de vida, uma qualidade de vida muito melhor pela convivência. Temos que resolver essa condição da criação do sócio sênior, talvez com algumas medidas que têm que ser discutidas, né, por uma comissão e etc., para ver como fazer. Se você, por exemplo, estabelece um número máximo de sócios sênior e que não pode aumentar. Para que aumente, para que alguém se torne sócio sênior, tem que abrir uma vaga. O evento que realmente me marcou muito e tal foi exatamente no período em que eu era presidente do conselho e eu presidi uma assembleia de sócios do clube e que promoveu algumas alterações importantes nos estatutos do clube, tá? Então, esse foi um momento realmente importante, foi uma assembleia bastante concorrida, né, muito discutida, e eu tive a satisfação, né, o prazer de presidir essa assembleia. É um ponto importante da gente conversar. Por quê? Para mim, a coisa principal para o futuro do clube é a consolidação do seu território. Ou seja, o clube deve fazer todos os esforços possíveis para adquirir as áreas lindeiras do clube, áreas que são vizinhas ao clube e que facultam você poder expandir um pouco a nossa área. Porque a área, apesar de ser uma área muito boa, ela não comporta que você faça um aumento muito grande de frequentadores, tá? Então, nós temos, o clube sempre que teve oportunidade, vai adquirindo os terrenos que são vizinhos ao clube, tá? E tem um que é fundamental, aqui na Erasto Gärtner, adquirindo aquela área, nós teremos o domínio de toda aquela esquina ali, entre aqui Erasto Gärtner e a ferrovia, tá? E ali, então, o clube terá a oportunidade de fazer um bom estudo, de implantar a utilização daquela área ali, realmente de uma forma consolidada, geral. Ser graciosano é você sentir, conhecer e praticar o espírito graciosano, que na verdade é um espírito de irmandade, amizade, entende? Bom relacionamento, respeito, educação, todas essas coisas, esses predicados, entende? Você tem que tê-los para ser um bom graciosano.